Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre função do segundo grau, também chamada e conhecida como função quadrática, né? Em função de ter um termo, pelo menos um termo, que é elevado ao quadrado, né? onde a variável é elevada ao quadrado. Então a gente tem aqui alguns exemplos, né? Alguns exemplos de funções aí quadráticas, né? A forma geral, então, da função quadrática é ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e a é sempre diferente de zero, porque tem que ter pelo menos ali algum termo x ao quadrado, né? Se a for zero, então a gente tem uma função do primeiro grau ou uma função constante, ou seja, né, sem x, né, sem a variável, né, x ou a letra que a gente for usar aí para variável. Bom, então, só para lembrar, né, a fórmula quadrática. Então, a gente tem aqui uma função do segundo grau, né, na verdade, uma equação do segundo grau. Como que a gente resolve essa equação, né? A gente usa, então, a fórmula quadrática. A gente encontra as raízes calculando delta e depois colocando ali na fórmula menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, né? Bom, a gente tem a, b e c, né, então a gente, colocando isso na fórmula, a gente vai ter esse resultado para o delta, né, delta igual a 1, e então, fazendo os cálculos, a gente vai chegar numa raiz menos 2 e a outra raiz aqui desta equação do segundo grau, menos 3. Bom, vamos ver então como funciona o gráfico da função do segundo grau. Vamos pegar essa função mesmo, né, fx igual a x ao quadrado mais 5x mais 6. As raízes da função é exatamente onde o gráfico corta o eixo x, porque é onde a expressão vai ser igualada a zero. Então, essas são as raízes da equação do segundo grau, mas também são as raízes da função, né, do segundo grau. No gráfico vai ser, né, o eixo x está muito fraquinho aqui, mas é exatamente onde corta ali, né, no menos 3 e 0, 0 porque o y é igual a 0 na raiz, e no menos 2 e 0, né, que é menos 2 em x, 0 em y. Então, nesses dois valores ali, né, o gráfico vai exatamente passar pelo eixo x ali, né, vai cortar o eixo x nesses dois pontos aí, menos 3 e 2. O gráfico da função do segundo grau é sempre uma parábola, né, que é essa forma geométrica que a gente está vendo aqui na tela, né. Uma outra informação também, né? É importante, um outro ponto importante, além das duas raízes, né, é o f de zero, porque o f de zero é onde o gráfico vai cortar em y, o eixo y, né? Porque como x é igual a zero, né, então vai ficar exatamente em cima do eixo y. Então a gente pode sempre fazer isso com uma função e vai nos dar informação, então, né, de onde a parábola corta o eixo y. Nesse caso aqui, né, f de zero é igual a 6. Quer dizer que eu vou marcar o ponto 0 em x e 6 em y. Então, exatamente no 0 em x, né, vai cortar em 6 lá em y, né, o gráfico da função, que é essa imagem que a gente está vendo aqui. Com essas informações, a gente mais ou menos consegue fazer um esboço, né, do gráfico da função do segundo grau. Essa função, por exemplo, aqui, ó, então a gente tem aqui a expressão, né, a gente tem as raízes, que é 1 e 3, né. Repara que aqui a parábola vai estar com a concavidade, que a gente chama, né, virada para baixo, né? Isso acontece sempre que o a é negativo, né? Que o termo lá que acompanha x ao quadrado tem um sinal de menos ali, né? Que é o caso aqui, menos x ao quadrado, né? Outra função aqui, né, fx igual a x ao quadrado. Então ele tem duas raízes, mas as duas raízes são iguais a zero, se a gente calcular pela fórmula quadrática, né? E, então só vai cortar ali o eixo x em exatamente um ponto, que é o ponto 0 e 0, que é chamado origem também, né? O ponto 0, 0 do plano cartesiano, que é onde começa tudo em x, começa tudo em y. Apesar de ter positivos e negativos, né, a gente chama de origem, porque a gente, por referência, a gente diz que é ali que começa o plano cartesiano. Então, só para marcar isso, né, então quando o a for positivo, a gente vai ter a concavidade da parábola voltada para cima, e quando a é negativo, né, na expressão da função, então o termo que acompanha x ao quadrado é negativo, a gente vai ter uma parábola com concavidade voltada para baixo, né. Outro ponto de interesse também, além das raízes e onde corta o eixo y,
né, além do f de 0 e das duas raízes, são os vértices, né, que são os pontos de mínimo ou de máximo, né? Se a função tiver a concavidade voltada para cima, é um ponto de mínimo, é o menor valor ali de y da função, é aquele que vai ficar mais abaixo. Se a concavidade for voltada para baixo, né, então vai ter um ponto de máximo, né, mais acima ali dos valores de y. As coordenadas do vértice, né, então o vértice, vamos pensar aqui, né, o vértice é um ponto, então, né, de mínimo ou de máximo ali da função, e portanto, como ele é um ponto no plano cartesiano, ele tem coordenadas, tem uma coordenada x e uma coordenada y. A coordenada x do vértice, que a gente chama de xv, pode ser calculada utilizando a fórmula menos b sobre 2a. E a coordenada y do vértice pode ser calculada utilizando a fórmula menos delta, aquele delta lá da fórmula quadrática mesmo, né? Menos delta sobre 4a. Só para ver um exemplo, né, a gente tem essa função aqui na tela, f de x igual a x ao quadrado mais 5x mais 6, né, que é o exemplo inicial até. E então a gente tem o delta, a gente tem o valor de delta. Tendo o delta, a gente já consegue, né, calcular as coordenadas do vértice. Né, menos b sobre 2a, só identificar quem é b e quem é a. E menos delta, que foi calculado, né, menos delta sobre 4a, a gente vai ter o y. E aí a gente tem as duas coordenadas, então, do vértice. A gente pode até marcar isso no gráfico ali, né. Vai ser, nesse caso aqui, vai ser mínimo, porque a concavidade é para cima. Então, esta função do segundo grau tem um valor mínimo, né. E da mesma maneira, funciona da mesma maneira para a concavidade voltada para baixo, né? Só que a diferença é que o vértice vai ser um valor de máximo da função, né? Máximo valor de y. Fazendo as contas, a gente vai achar isso, né? Então, a gente vai ter um máximo ali do vértice. E nesse caso aqui vai ser 0 e 0. Pode acontecer também do vértice estar exatamente na origem. Até essa função é bem interessante, porque as raízes são 0 e 0, o ponto de f de 0 também é 0, corta o eixo y em 0, e o vértice também é 0 e 0. Tudo aqui se concentra aí na origem, né, nessa função que é f de x igual a x ao quadrado. Domínio e imagem. O domínio da função quadrática é o conjunto dos números reais, porque admite qualquer valor de entrada. Vamos pensar, f de x igual a x ao quadrado, por exemplo, né? E acontece o mesmo para as outras. A gente pode jogar aqui qualquer número real, negativo, positivo, fracionário, qualquer um, né? Qualquer número a gente pode jogar aqui, então admite qualquer número real, né? Os valores de entrada não têm restrição. No entanto, a imagem, ou seja, os valores que vão poder, né, assumir alguma coisa em y, né? Utilizando essa expressão, eles têm uma restrição. Então, eles são reais, tá? Mas maiores ou iguais a 0. Por quê? Porque essa função aqui, por exemplo, tá? f de x igual a x ao quadrado, ela não pode ter como resultado nenhum número negativo, né? Porque é x ao quadrado. Então, qualquer valor de entrada, se elevado ao quadrado, ele vai ficar positivo. Então, a gente exclui os negativos. Então, a imagem de f, nesse caso aqui, vai ser y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a 0. Ou seja, a imagem é os reais, né, positivos, incluindo o 0 também. E se a gente for pensar em termos de função inversa, né, se a gente tem, por exemplo, aqui f de x igual a x ao quadrado menos 1, né, então, quer dizer que y, né, os valores de y é x ao quadrado menos 1, se a gente fizer a função inversa, ou seja, se a gente inverter, né, ao invés da variável independente ser x, agora vai ser y, né, então a gente vai fazer o seguinte, ó, y igual a x ao quadrado, né, invertendo e isolando, né, agora o x, a gente vai passar a parte positiva da raiz quadrada, né, a negativa não, né, porque é x ao quadrado, só admite valores positivos. E aí a gente vai ter x igual a raiz quadrada de y mais 1. Então a gente pode identificar x como uma outra função dependente de y, e vamos chamar essa função de função inversa, então, né, que é f de menos 1. Esse menos 1 ali não tem uma função de expoente, ele é só um símbolo para indicar ali que é a função inversa. É uma maneira da gente transmitir essa informação, né, de que ali é a função inversa, né. Nesse caso aí, o domínio
da f-1, né, da função inversa, vai ser todos os valores acima de -1, né? Por quê? Porque na raiz quadrada ali dentro, né, valores de entrada, eles não podem ser negativos, né? Pode até ser 0, mas não pode ser negativo. Então, o y tem que ser um número maior ou igual a -1. E nesse caso a gente tem uma inversão aí, né? Então a variável independente ficaria sendo y e a variável dependente seria x, né? Era isso, até a próxima.